Vamos ficar de pé, em reverência à palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Ontem eu estive lá visitando a irmã Cida, ela está bem, né? Conversamos bastante, sorrimos, né? Então é muito bom, né? A gente vê a recuperação dela, que Deus está trabalhando, operando o milagre, e daqui a pouquinho ela está aqui junto com a gente. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças ao Senhor, por podermos estar reunidos nesta noite, para cultuarmos, para adorarmos, para glorificarmos e exaltarmos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e o Senhor, ó Pai, nos deu, Senhor, como fonte de alimento, como fonte, Senhor amado, de fortalecimento, como alicerce para a nossa vida, Pai. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela não é uma palavra humana, nem produzida, Senhor, na mente ou na sabedoria humana, mas é uma palavra divina, Senhor. E o Senhor liberou para nos transformar através dela, para nos abençoar, Senhor. E que tu possas, ó Senhor, fazer conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Usando esta palavra, Senhor, para abençoar, para transformar, para fortalecer as nossas vidas, conforme a tua vontade e o teu querer. Tu tens toda a liberdade, porque tu és Senhor e nós somos apenas servos. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um milagre muito maravilhoso, porque ele tem vários aspectos aqui que são importantes para a nossa vida. E aqui fala que o Senhor Jesus estava ensinando, estava muita gente ali, e não ia atrás de Jesus só pessoas que queriam milagre ou que precisavam milagre. Diz aqui que doutores da lei, fariseus, eles estavam ali, e o intuito deles não era receber uma bênção, mas era julgar aquilo que Jesus estava fazendo, julgar as pessoas que ali estavam indo. Mas Jesus não deixou que nada disso atrapalhasse aquele momento, porque o Senhor sabia o que iria fazer, que muitas pessoas necessitadas iriam estar ali para ouvir a sua palavra, para aprender daquilo que ele tinha para ensinar, e pessoas iriam estar ali para receberem um milagre, necessitados. E a palavra diz aqui que a virtude do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus estava sobre ele. O Senhor Jesus estava ali ungido para manifestar o seu poder e a sua glória. E diz aqui
que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Primeira coisa que, quando eu li esse texto, me chamou a atenção é o amor desses 4 amigos, né? A gente entende que são 4 homens, podem ser mais, mas são amigos que levaram esse homem para a presença de Jesus. Então tenha sempre no teu coração, você tem que estar andando com pessoas que vão te levar à presença de Jesus. Pessoas que vão te incentivar na tua caminhada com Deus. E a igreja, ela é um ambiente onde todos nós temos aqui que estar um ajudando ao outro. Ninguém aqui está para pôr empecilho na vida de ninguém, ou para desviar você da tua caminhada de seguir ao Senhor Jesus, mas pelo contrário, nós estamos aqui para estender a mão e para ajudar no momento desse. Esse homem não poderia ir sozinho, ele não tinha condições de estar ali, era paralítico, naquela época não tinha nem cadeira de rodas, tinha locomoção para quem era paralítico, e eles pegam ele, transportam ele na cama. Você vê que dá trabalho transportar alguém numa cama. Não é uma coisa fácil carregar alguém deitado numa cama, mas eles têm essa preocupação e eles têm esse esforço de levar aquele homem até a presença de Deus. Então, a gente, como cristão, a gente tem que estar, a gente vai se relacionar com muitas pessoas neste mundo. Pessoas dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizades, pessoas no trabalho que nós vamos nos relacionar, mas sempre a gente tem que observar. Existem pessoas que vão querer nos tirar do caminho do Senhor. Existem pessoas que vão querer nos afastar da presença de Deus. Existe aquele tipo de pessoa que vai falar para você: não vai na igreja não. Ah não, vamos para outro lugar, e vai arrumar um compromisso, vai arrumar uma coisa ou outra para te afastar da casa de Deus, da presença do Senhor, para te tirar do caminho do Senhor. Ah, mas você não faz isso? Não, você tem que fazer isso. Não, é legal, vamos fazer isso. E sempre vai apresentar alguma coisa contrária aos princípios da palavra de Deus. E tudo isso são estratégias, artimanhas do inimigo para tentar nos tirar da presença do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele vai se relacionar com as filhas dos filisteus. E as filhas dos filisteus vão levar Sansão para longe da presença do Senhor, fazendo com que ele quebre os votos que estão sobre a vida dele. A palavra de Deus nos mostra a vida de Salomão, e ele vai se casar com muitas mulheres estrangeiras, e a palavra de Deus diz que estas mulheres vão perverter o coração de Salomão. Mas a Bíblia também vai mostrar pessoas que vão nos levar até a presença de Deus. Então saiba escolher com quem que você vai andar. Relacionamento de trabalho a gente vai ter, relacionamento muitas vezes de família, porque a gente não escolhe a família. A gente não escolhe muitas vezes quem é que vai trabalhar junto com você. Às vezes você chega no ambiente, tem certo monte de pessoas diferentes, na escola, qualquer lugar que você for, na faculdade, vão ter pessoas ali que não foi você que escolheu aquelas pessoas para estarem ali, você vai conviver com elas. Mas uma coisa é você conviver com elas, outra coisa é você ser influenciado por elas. E nós temos que olhar para a palavra de Deus, e nós vamos ver os exemplos da palavra de Deus. Daniel e os seus amigos estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia. José vai para o Egito, mas ele não é influenciado pela cultura do Egito. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Amém? E aqui estes homens vão levar este paralítico e procuram colocá-lo na presença do Senhor Jesus. Então existem pessoas que vão estar junto com você e que vão procurar colocar você na presença de Deus. Vão procurar com que você esteja ali no momento de oração. Às vezes você vai estar desanimado. Ô irmão, não, vamos para a igreja. Ah, não, eu estou meio fraco. Hoje eu estou meio desanimado. Hoje eu estou meio cansado. Não, vamos, que hoje Deus tem uma bênção para você. Vamos lá. Então a gente tem que procurar estar com pessoas que vão nos levar até a presença do Senhor. Que vão falar: não, hoje você... Não, o que está acontecendo? Não, eu passo aí, eu pego você, eu te dou uma carona. Não, eu te levo, depois eu te levo em casa. Existem pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, que vão se preocupar em nos colocar na presença de Deus.
E são essas pessoas que a Bíblia diz, há amigo que é mais chegado do que irmão. Pode não ser, às vezes, uma pessoa que tem um laço de sangue, mas às vezes um laço de fé com você, que vai te ajudar muito na tua caminhada com Deus. E a Bíblia diz que eles não acharam por onde entrar no meio da multidão. A multidão estava ali, todo mundo, ninguém queria abrir espaço, ninguém queria ceder o lugar, todo mundo estava esperando chegar o mais perto de Jesus. Mas eles não desistiram, eles não conseguiram levar, e aqui no versículo vai dizer que eles então subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante do Senhor Jesus. Eles não mediram esforços. Pensa bem, você já subir no telhado sem carregar nada, já é difícil, não é? Eu não sou muito fã de altura não, viu? Eu até subo, mas eu evito. Se puder evitar, se puder ter alguém que suba para mim, que suba para mim. Eu não sou muito de altura não. Mas eles subiram e eles levaram aquele paralítico para cima, junto com aquela cama. Olha o esforço que eles tiveram. Olha a preocupação que eles tiveram. Às vezes eu estou falando aqui para você andar com pessoas que vão te levar para a presença de Deus, mas eu quero dizer também seja uma pessoa que vai levar alguém até a presença do Senhor, que vai ajudar teu irmão no momento de fraqueza dele, e vai falar para ele, não meu irmão, vamos, eu vou estar junto com você. Você está desanimado? Não, vamos orar, olha, vamos lá na igreja. Seja uma pessoa que incentiva e que leve o teu irmão até a presença de Deus. Não meça esforços para isso. Eles não mediram esforços para isso. É difícil, mas eles falaram, não, vamos parar. Porque nós queremos ver o nosso amigo abençoado. Porque nós queremos ver essa pessoa. Irmão, a gente tem que fazer isso. E uma das passagens da Bíblia que eu acho mais bonita, é o capítulo 42 de Jó, que a Bíblia diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro, Deus mudou a sua sorte. Às vezes a gente está tão preocupado em orar pelas nossas necessidades, em clamar por nós, e não é errado você orar pela sua necessidade. Não é errado você clamar pela sua necessidade, mas não se esqueça de apresentar o teu irmão em Cristo. Não te esqueça de apresentar aquela pessoa que você sabe que está sofrendo. Não deixe de orar por aquele que está no momento ali enfrentando uma crise, está precisando de um socorro. E muitas vezes é assim. É engraçado como que Deus trabalha. Quem é que estava mais necessitado, Jó ou seus amigos? Quem que mais precisava de uma oração? Quem é que mais precisava de uma intercessão? Mas Deus colocou Jó para orar pelos seus amigos. Às vezes você vai olhar para você e você vai dizer, não, mas sou eu que estou precisando. Mas se Deus colocou alguém, ora por aquela pessoa. Porque com certeza no momento que você vai orar com aquela pessoa, você vai interceder por aquela pessoa, Deus vai liberar algo que vai abençoar a tua vida. Jó orava pelos seus amigos, intercedia pelos seus amigos, e Deus virou o cativeiro de Jó, e Deus deu em dobro a Jó tudo quanto ele antes possuía. Deus usa situações que para nós assim parecem estranhas, mas Ele trabalha dessa maneira, mas Ele trabalha desse jeito. Deus não segue a lógica humana, Deus tem o seu caminho, Deus tem os seus mistérios, aleluia. Eles vão lá, subiram no telhado, abriram o telhado da casa, porque mesmo que tivesse um alçapão, o alçapão é mais ou menos o tamanho de uma placa dessa aqui de LED, não dá para passar uma cama, não dá para passar alguém aí, né? Se é uma pessoa em pé até vai, mas diz que eles abaixaram ali aquela cama, porque depois Jesus vai falar para aquele homem, levanta e pega a tua cama. Então a cama desceu, aquele homem desceu deitado na cama. Eu não sei aonde eles arrumaram corda, mas eles baixaram aquele homem até a presença do Senhor Jesus. Olha o esforço que eles tiveram. Eles baixam aquele homem até a presença do Senhor. E aqui no versículo de número 20 diz, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Então a fé dá para ser vista. A fé dá para ser vista. E aonde é que Jesus viu a fé daqueles homens? Será que Jesus é igual nos filmes? Ele tinha uma visão de raio-x, ele viu uma coisa invisível? Viu uma aura invisível, que nem tem pessoa que fala que a gente tem uma aura aí, que tem uns aparelhos aí que vai a aura da gente.
E olhando normal não dá para ver, mas com o aparelho certo vê. Nada disso. Jesus viu a fé daqueles homens na sua atitude, naquilo que eles estavam fazendo. Jesus viu que eles subiram até o telhado. Jesus estava ali, escutou que tinha alguém andando ali por cima. De repente o telhado abriu, com certeza. Caiu alguma poeira, caiu alguma coisa ali. E quem estava ali, de repente olhou para cima. E Jesus também, quem sabe, olhou para cima. De repente começa a descer uma cama. De repente aquela cama vai até o final. Chamou a atenção de todo mundo, vendo-lhes a fé, vendo que eles não desistiam, vendo que eles não pararam enquanto eles não alcançaram aquilo que eles projetaram no seu coração. Vamos colocar esse homem na presença de Jesus. E às vezes a gente desiste por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de desânimo, é motivo da gente desistir. É motivo da gente falar, não vou mais. Eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não vou mais na igreja. Quantas vezes a gente fala isso e a gente faz isso? Eu não vou mais. Por quê? Ah, não, porque está difícil. É difícil subir no telhado? É. É difícil levar um paralítico para o telhado? É. É difícil abrir o telhado de uma casa que nem era deles. É difícil baixar aquele homem lá, pensa no esforço deles abaixando ali com a corda, com todo cuidado, porque se um abaixa mais do que o outro, a cama vira, o homem cai, aí pronto, aí era pior a situação. Mas eles tiveram um esforço, eles não desistiram. Nunca desista de orar, nunca desista de buscar, nunca desista de ler a palavra do Senhor, porque tudo que a gente faz, Deus está olhando. Jesus estava olhando, Jesus estava observando. Jesus está olhando para a tua vida, Jesus também está te observando. Jesus está vendo as dificuldades que você está enfrentando. Jesus está vendo as adversidades que você está enfrentando. E o Senhor está olhando, olha, meu servo, a minha serva não está desistindo. Está difícil, mas ele continua caminhando. Está difícil, mas ele continua orando. Está difícil, mas ela continua buscando a minha face. Está difícil, mas ela não retrocedeu. Está difícil, mas ele não voltou atrás. Está difícil, mas eles continuam, aleluia. Deus quer ver fé em nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. A gente, quando lê esse texto, a gente fica pensando, mas espera aí. A gente entende que aquele homem foi colocado na presença do Senhor por causa da sua enfermidade. Mas Jesus vai e diz, homem, os teus pecados te são perdoados. E por que Jesus vai falar isso? Porque sempre a nossa vida espiritual é mais importante do que a nossa vida física. Grava isso no teu coração. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas naturais, está tão preocupado com aquilo que é humano, com aquilo que é lógico, a gente está tão preocupado com o aspecto físico da situação, mas Jesus vai tratar primeiro lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa alma. Jesus primeiro vai fazer uma obra lá no interior do nosso ser, porque Ele vai ensinar que o reino de Deus e a sua justiça têm que ser buscados em primeiro lugar. E quando o reino de Deus e a sua justiça estiver ok dentro de nós, o que vai acontecer? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A saúde vai ser abençoada, o trabalho vai ser abençoado, a família vai ser abençoada. Qualquer que for a situação, se a minha vida espiritual estiver 100% com Deus, ela vai se refletir na minha vida física. Porque Jesus também vai ensinar outro princípio, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E a Bíblia vai dar exemplo de pessoas que aparentemente tinham tudo do que é material, mas não tinham aquilo que é essencial, que era uma vida com Deus. O jovem rico foi um que trocou a sua vida espiritual pela sua vida material. O rico da parábola do rico e Lázaro tinha tudo. A Bíblia diz que ele vivia todos os dias esplendidamente. O que é viver esplendidamente? Eu não sei, sinceramente eu não sei. A gente faz uma ideia, né? Que fulano deve viver esplendidamente, né? E às vezes a gente fica olhando e achando que essas coisas são importantes.
importante é ter uma vida com Deus em primeiro lugar. Jesus vai falar do homem que faz também a maior colheita lá da sua vida, e ele fala, eu não tenho nem onde guardar o que eu colhi, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou dizer para a minha alma, alma, come, bebe, descansa, porque o que tens agora dá para muitos anos. E Jesus disse, louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. O que você tem não adianta para nada, não serve de nada. Então a gente às vezes valoriza mais aquilo que é exterior do que aquilo que é interior. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus. Mais importante é a minha comunhão com Deus, é a minha vida com Deus. Se a minha vida com Deus for a prioridade na minha vida, a minha vida material, ela vai ser automaticamente abençoada pela minha comunhão com Deus. José no Egito, ele está lá como um escravo, como um prisioneiro, mas a vida com Deus dele está em ordem. Ele foi tentado, ele não pecou. Ele foi traído, mas ele não desistiu de buscar Deus. Ele está sempre na presença de Deus. Em determinado momento, Deus muda a sorte, tira ele do calabouço, da prisão e coloca ele no palácio. Deus faz isso. Amém? Então, primeira coisa, homens, os teus pecados te são perdoados. Jesus viu que a necessidade espiritual era maior do que a necessidade física. Jesus viu que a doença, a chaga espiritual era maior do que a chaga carnal. Aleluia! Isso também é uma lição para nós. Às vezes a gente ora pelas pessoas só pelo aspecto material e se esquece de orar pelo espiritual. Primeiro é o espiritual. Às vezes um pai, uma mãe fica preocupado com os aspectos materiais do seu filho. Eu quero que ele tenha um bom emprego. Eu quero que ele tenha ali uma boa família. E a vida espiritual, como é que está? Como é que está a vida espiritual? Como é que está a vida com Deus? Essa tem que ser a prioridade. Porque as outras coisas, Deus pode acrescentar se a vida espiritual estiver em primeiro lugar. Primeiro de tudo é o altar que tem que ser restaurado. Quando Elias sobe naquele monte, aleluia, a Bíblia diz que Israel estava em grande apostasia. O altar do Senhor estava derrubado. Elias vai restaurar o altar do Senhor, aleluia. Depois que Elias restaura o altar do Senhor, o fogo vem do céu, aleluia. A presença de Deus se manifesta. O poder e a glória de Deus se manifesta. Na nossa vida não é diferente. O altar tem que estar em ordem, a comunhão com Deus tem que estar em ordem, a vida com Deus tem que estar em ordem, para que Deus então possa manifestar o poder dEle, a glória dEle na nossa vida. Homens, os teus pecados te são perdoados. Os escribas vão ficar ali contestando, eles estão ali só para julgar mesmo, eles vão ficar ali metendo pau. Jesus não vai se preocupar com ele. Jesus vai entender as preocupações dele e vai perguntar qual é mais fácil dizer. Perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? O que era visível? O perdão de pecados não era visível. Jesus disse, homem, os teus pecados são perdoados. Só aquele homem sentiu o perdão dos seus pecados. Só Jesus sabia o que aconteceu dentro da alma daquele homem. Quem estava ali não viu nada acontecer. Ele entrou paralítico, ele continua paralítico. Ele entrou enfermo, ele continua enfermo. Mas aquele homem sentiu que algo começou a mudar dentro do seu interior, dentro da sua alma. E existem coisas, meus irmãos, que são mais prioritários para Deus trabalhar na nossa vida. Lá dentro do que fora. Às vezes a obra primeiro tem que ser lá dentro, é lá no coração, é lá na alma, é lá que precisa ser curado, é lá que precisa ser restaurado primeiro, é lá que tem uma dor maior, aleluia. Muitas vezes a dor exterior ela é menor do que a dor que está lá dentro, e às vezes quem está do lado não consegue enxergar, mas Deus consegue enxergar. Deus consegue enxergar o que está lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa alma, e o Senhor vai na prioridade, aleluia. Aqueles homens não sabiam o que responder. Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele se vira para o paralítico e diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente, aquele homem se levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Aleluia! É isso que Deus quer fazer na nossa vida.
Ele quer colocar nos nossos lábios um novo cântico, aleluia. Ele quer colocar nos nossos lábios um motivo de louvor, de glorificar e de exaltar o nome dEle, aleluia. O salmista diz, Ele ergue do pó, Ele ergue do monturo, Ele ergue da cinza, Ele tira de um charco de lodo, Ele firma os nossos pés sobre uma rocha, e Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, aleluia. Só Deus é que pode fazer isso. Só Deus é que pode fazer isso. E a Bíblia ela é repleta de histórias de pessoas que estão ali com a sua vida completamente destruída. E vem o Senhor e reconstrói a história. Reconstrói a história. Só Deus é quem pode fazer isso. Só Deus é quem pode restaurar. Quem era esse homem aqui? Quem era esse homem diante da sociedade? Não tinha valor. Por isso que o outro foi abandonado no tanque de Betesda, 38 anos. Porque quem sabe para a família aquele homem era um peso. Aquele homem era alguém que não poderia trazer nenhum benefício para a família, porque a família de repente estava pensando só no lado material. Então eles levam aquele homem para o tanque de Betesda, deixam ele lá e se esquecem dele lá. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem está lá por 38 anos. E ele diz para Jesus, eu não tenho ninguém que me ajude. Mas Jesus foi de encontro. E Jesus restaurou a vida daquele homem, curou ele, aleluia. O gadareno era outro, a palavra de Deus diz que ele andava de dia e de noite urrando pelos montes nu, dormia nos sepulcros, prendiam ele com cadeias, ele arrebentava as cadeias e os grilhões, parecia um animal, um bicho no meio do mato. Qual era o valor que aquele homem tinha? Nenhum para os homens, mas para Deus ele tinha um grande valor. Jesus vai e atravessa o mar da Galileia só para encontrar e libertar aquele homem. Jesus disse, eu desci do céu para buscar e salvar aquilo que estava perdido. E esta é a obra de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida e o inimigo está soprando. Você, e vai apontar os nossos defeitos. Quem é que não tem defeito, irmão? Quem é que não tem falha? Quem é que vai olhar para si e vai dizer, não, eu nunca errei, eu nunca falhei. Eu fico admirado, às vezes, que eu vejo as pessoas do mundo dar entrevista, principalmente na televisão, e falam, eu não me arrependo de nada. Eu falo, meu Deus, quanta coragem a pessoa pode dizer que não se arrepende de nada. Meu Deus do céu, essa pessoa, olha, ao contrário. Eu me arrependo de tantas coisas na minha vida. Tantas coisas que às vezes eu tenho vergonha só de lembrar. Eu tenho vergonha de mim mesmo, só de lembrar. Quantas coisas erradas, quantas burradas, quantas coisas que eu falei, que eu fiz. Meu Deus do céu, eu tenho vergonha. Mas Deus é misericordioso, aleluia. Mas Deus reconstrói a nossa história. Deus nos valoriza, aleluia. Deus nos ama, aleluia. E Deus tem prazer em construir uma nova história para nós, aleluia. Quem era Raabe aos olhos da sociedade de Jericó? Uma prostituta. Não tinha valor nenhum para a sociedade. Mas aquela mulher, aleluia, salvou os espias, aleluia. Construiu uma aliança com eles. E a palavra de Deus diz que um dos espias que ela recebeu na sua casa se casou com ela. E ela entrou na genealogia do rei Davi. E ela entrou na genealogia do Senhor Jesus. Deus reconstruiu a história daquela mulher. Deus é aquele que reconstrói as histórias. Aleluia. Este homem tem motivo para glorificar a Deus. Não somente por aquilo que Deus fez no seu físico. Mas com certeza muito mais por aquilo que Deus fez no seu coração e na sua alma. É isso que Deus faz. Amém? Deus não cuida só da casca, do exterior. Deus cuida de dentro e de fora. Aleluia. Deus faz a obra por completa. Aleluia. Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada, meu irmão amado, imperfeito. É perfeito em todos os seus caminhos. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor.